Oi gente, tudo bem? Aqui é a Luana e hoje vamos para um vídeo totalmente diferente do que eu tenho feito por aqui, que é basicamente, vamos tentar explicar. Primeira coisa de tudo, vou tentar fazer um vídeo sem tantos cortes, porque eu quero que seja uma coisa mais podcast para vocês colocarem no ouvido ou colocar na TV, deixar rodando e a gente ter conversas sobre o que vocês vão falar. E a ideia do vídeo vem exatamente disso, de vídeos que eu tenho visto de vários outros nichos que o pessoal vai conversando e eu não tenho visto tanto aqui no mundo de papelaria. É claro, o pessoal faz vídeos dando dicas, conversando e tal, mas eu quero trazer algumas vivências de vocês, alguns insights que vocês mesmos têm. E eu tenho muito isso no TikTok. Quando eu faço algum vídeo no TikTok, eu tenho esses insights e eu gostaria de trazer pra cá, com as experiências de vocês. É claro, eu não sou dona da verdade nem nada, então o que eu falo aqui, o que é bom pra vocês, vocês peguem, o que não é bom, vocês joguem pro mundo. E outra coisa também, eu tô pensando ao mesmo tempo que eu tô falando. Outra coisa também, eu falar que eu não tenho visto não quer dizer que não exista. Então, você pode ter visto algum vídeo nesse estilo. Caso tu tenha visto, manda pra mim que eu gosto de ver outras pessoas falando também sobre. E aquilo, né? Compartilha, comenta e caso tu não seja inscrito aqui no canal, se inscreve. E a ideia do vídeo eu fiz um formulário que eu vou deixar aqui no box de informações, que é um formulário em que vocês pegam e contam histórias de vocês. Eu botei fofocas, gente, mas pode contar o que vai no coração de vocês relacionado à papelaria personalizada. Isso é muito importante, esqueci de falar isso no início do vídeo, mas é uma ideia mesmo pra gente trocar coisas que muitas vezes a gente não tem com quem conversar, com quem comentar, histórias muitas vezes que, sei lá, não tem muito lugar pra se falar, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que na família não tem ninguém que é empreendedor, que nem o meu caso, ou às vezes as pessoas não dão tanto espaço para a pessoa falar, então esse é o momento de vocês desabafarem. O formulário vai estar aqui, eu também deixei nos grupões o formulário também para vocês. E aquilo, gente, é um vídeo que eu vou tentar fazer, eu vou tentar não fazer tanto corte nesse vídeo, então vamos lá, né? Basicamente, eu consegui uns 3 ou 4 comentários, eu vou ver aqui, porque tem gente que só colocou onde é que conheceu a papelaria, então não tem muito o que falar. E eu coloquei um relato que é meu, e eu gostaria que vocês falassem nos comentários qual relato vocês acham que é o meu. Então eu vou ler cada um deles. Se eu tiver na hora da edição, eu coloco o textinho para vocês ir lendo junto comigo. E a ideia é realmente ler os relatos e depois a gente comentar em cima, tá? Vamos lá, então, o primeiro relato, eu acho que é o primeiro, tá? No formulário eu fui por resposta, então acredito que seja o primeiro. Iniciei a papelaria depois de assistir um vídeo falando que não precisava de muito para começar a papelaria. Esse barulho, caso vocês estejam escutando, é o meu cachorro. Meus cachorros estão brincando, então eles vão fazer barulho. Depois que fiz minha primeira agenda, vi que tudo era ilusão. A romantização de não precisar de muito, só estilete, régua e impressora. Depois comecei a pesquisar e o que achei foi mais difícil foi a E o que eu achei que foi mais difícil foi a precificação dos produtos. Mas achei planilhas que ajudaram nisso. Nada contra, mas acho por enganação os vídeos como eu vi, que ficam romantizando a papelaria como se fosse algo fácil e de retorno alto, em pouco tempo, sem precisar de investimento nenhum. A parte dos arquivos também é outro desafio. Não tenho muita prática com os programas de edição, tirando o Canva, mas aos poucos estou indo. Ai, gente, esse relato é tão real. Eu acho que nessa ideia de. Vem um pouquinho de coach, um pouquinho de vendedor de curso, muito coach é vendedor de curso, de eles tentaram fazer uma propaganda muito agressiva de. Vendedores de curso tentam fazer uma propaganda agressiva em relação ao que eles podem fazer com que tu compre. Porque se eu chegar, eu por experiência própria, se eu chegar e for muito sincera e dizer que aos poucos você vai ganhando uma graninha, que no primeiro mês você não vai conseguir viver da papelaria, eu não vou vender tanto quanto uma pessoa que chega e fala que você vai fazer 5 mil reais, 10 mil reais sozinha em papelaria. É muito mais fácil eu vender essa ideia de que, eu deixei meu cabelo solto, mas vamos lá. É muito mais fácil eu vender essa ideia de que, vamos lá, de novo. E é muito mais fácil eu tentar vender essa ideia de que você vai ganhar muito do que vender a ideia de que você vai gongar aos poucos. Porque a gente
tá tendo muita questão, muito problema com o desemprego, muita gente mesmo não começa na papelaria porque é algo que sonha. Muita gente começa por necessidade. Então, a gente tem pessoas que estão tentando trabalhar em alguma coisa e, ao mesmo tempo, por essa coisa de desemprego, tem muita gente que tá indo pro lado do tigrinho. Tanto influenciadores que divulgam, e eu tô falando de influenciadores pequenos, tá? A galera que tem 2.000, 3.000 seguidores, quanto pessoas que estão realmente jogando, porque é a ideia do fácil. Então, o que eu posso fazer para não me incomodar tanto, para não ter tanto investimento, para o que pode fazer para mim ganhar dinheiro, me sustentar e tal? Por causa que é o mais rápido, muitas vezes é a ideia do mais rápido e eu preciso de dinheiro agora para pagar uma conta, para comer, e também da ideia do menos esforço. Muita gente tá cansada, é claro, tem gente preguiçosa, né? Mas tem muita gente que tá cansada, então essa venda de curso acaba se tornando um pouquinho mais fácil. E a gente, quando tá começando, os primeiros vídeos, gente, algoritmo, os primeiros vídeos que vão aparecer são dessas pessoas que estão vendendo esses cursos, que estão fazendo uma mentoria e tal. E assim, eu falo por mim porque eu tenho hoje em dia 10k no TikTok. E ter 10k no TikTok não é nem pela monetização, eu sabia que eu não ia ganhar tanto. Passando o carro agora. Não carro, é um avião, acho. Mas eu sabia que quando eu chegasse em 10k, eu ia ter um pouquinho mais de credibilidade. E o que acontece com essa questão da credibilidade é, eu não só vendo mais produtos para o pessoal que me vê pelo TikTok, mas também muita gente começa a me perguntar sobre mentoria. Eu já tive um clube de papelaria que eu acabei não indo para frente porque eu não conseguia entregar o que eu achava que eu deveria entregar, mas ter seguidores, começar a ter visibilidade faz com que as pessoas queiram uma mentoria contigo e achem que tu é, oh meu Deus. E assim, se eu quisesse, gente, se eu fosse errado e tal, eu com certeza conseguiria vender uns cursos assim, sabe? Pegaria uma encomenda grande e faria um curso e diria, olha, gente, quanto que eu faço de papelaria, pipipopó. Então, assim, quando a gente começa, a gente tem que ter, eu tô falando muito assim, mas quando a gente começa, a gente tem que ter um pouquinho de noção, ver os vídeos das pessoas, ou dar uma olhada, ver como é que é, mas botar o pé no chão, sabe? Eu sei que é difícil, é complicado, às vezes a gente tá iludido, a gente tá desesperado, é a palavra mesmo, mas tentar um pouquinho fazer isso de olhar e ter um pouquinho, uma visão um pouquinho mais crítica, sabe? E sobre a precificação, realmente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na hora de criar produtos. Tanto é que eu já falei muitas vezes no TikTok sobre a Shopee. Muita gente fala que entra na Shopee com preços muito baixos para poder ter cliente, mas assim, às vezes a precificação é errada também, sabe? A pessoa não tá ganhando nada, não é nem um pouquinho, a pessoa não está ganhando nada, ela tá pagando para trabalhar. Então acho que realmente é uma das coisas mais difíceis para quem tá começando. Mas eu espero que tu, que fez esse comentário, sabe, esteja melhor, não desista, vá aos pouquinhos, que essa coisa de ter o pé no chão é muito bom também. E é isso, gente. Vamos para o próximo comentário. Há uns anos atrás, eu não sabia fazer agenda com data do ano. Fazia só aquele modelo de preencher, sabe? Aí vem uma cliente que trabalhava em um salão pedindo uma agenda. Eu fiz a arte para ela e ela aprovou. E quando estava quase tudo certo para fazer, ela perguntou se tinha data. Eu falei que não. Não, peraí. Eu falei que não e ela ficou indignada. Queria porque queria que eu fizesse o pedido, que era um absurdo eu simplesmente negar a fazer. Detalhe, que não pedia 50% de entrada, ou seja, ela estava exigindo algo que nem pagou ainda. Continuei negando o pedido e de quebra acabei recebendo uma review negativa e ainda de uma cliente que nem era minha. Gente, que loucura! Assim, ó, vai por mim, vai por mim. Primeiro erro, né, gente? É essa questão de 50%. Tem que pedir. Eu já tive muito problema com 50%. Das pessoas simplesmente pedirem no meio de um mês e não me falar assim, ah, Luana, eu só quero pro início do mês que vem. Eu deixar tudo certinho pra pessoa pegar, sei lá, dia 20 e a pessoa só me aparecer dia 1º. E eu simplesmente não tinha recebido. Hoje em dia eu não peço nem 50%, eu peço o valor total do pedido, a não ser quando é um pedido grande que, por exemplo, mais de R$ 1.000. Aí eu vou, peço metade e depois quando a pessoa recebe, ela me paga o restante. Eu não me entrego sem receber o restante do valor. E assim, gente, não tem como, porque conforme tu vai tendo mais clientes, mais pessoas vão aparecendo, a chance de tu levar calote também é muito maior. Então, obviamente, 50% é
uma das melhores coisas. E é sempre bom falar para o cliente, e aí nessa questão da mensagem de 50% e o que tu não retorna o valor. Eu fiz a arte e a arte já não tá de acordo. Fiz a encomenda e aí vou devolver ou não vou devolver o dinheiro caso o cliente não goste da encomenda? Tem que fazer algumas questões de cliente, entrega, esse tipo de coisa, para políticas de troca, essa é a palavra, para tu não ter uns problemas como esse depois, porque aqui às vezes é falta de comunicação, tipo, eu faço tal coisa, porque parecia que ela fazia uma coisa e a cliente entendeu que ela fazia outra, e aí no final das contas as duas não se entenderam e a cliente ainda queria que tu fizesse. E assim, acho que é muito bom a gente alinhar, ter uma ideia do que a gente faz ou deixa de fazer, conversar com o cliente para ver se o que ele tá na cabeça é de fato o que tu faz. E, além disso, de ser firme, sabe? Eu acho que o legal foi que a pessoa foi firme de não ceder. Tipo, eu não faço isso, gente. Não tem como fazer. E a review negativa, a gente pode ter até de pessoas que nunca compraram da gente. Hoje em dia, acho que mais no TikTok, no YouTube também, mas mais no TikTok, o pessoal fala de outras pessoas, de outras empresas, sem nunca ter comprado nas empresas. Então, é uma coisa que eu sei que é chato, eu sei que é revoltante, mas pode acontecer de fato. Eu me diverti. Essa próxima é maravilhosa, porque eu li e aí eu ri sozinha, gente. E toda vez é maravilhosa. Olha, escuta isso. Estou montando um ateliê sem saber absolutamente nada sobre papelaria, a não ser vídeos que assisto. E a meu namorado nem imagina que estou fazendo isso porque estou comprando as coisas junto com as mercadorias de uma lojinha de variedades que eu pretendo abrir até o final do ano. Ele pensa que vou fazer xerox, eu correndo atrás dos meus objetivos e sonhos. Eu confesso que eu ri um pouquinho por essa coisa de tipo assim, caraca, eu vou fazer aqui na Camufla, porque assim, eu sou essa pessoa também. É claro que meu marido, eu compartilho muita coisa com ele, a maior parte das coisas, por isso que a gente tá junto, mas assim, eu também sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter tudo mais ou menos organizado, as ideias e tá tudo encaminhado ou praticamente certo, tipo, certo mesmo, pra depois contar pras pessoas, porque eu acho que tem muita gente que agora, mas não tô falando no caso de Algorá, tá? Agora. Mas não tô falando no caso de Agorá. Eu tô falando no caso de, às vezes, a pessoa te pergunta pra querer saber, pra conversar e tal, e algo não deu certo. E aí a gente fica chateada, a gente fica frustrada e tal. E quando a gente faz isso de vamos ver se vai dar tudo certo, tudo bacana, tudo legal, eu me frustro menos, pelo menos comigo é assim. Porque caso não dê errado e, tipo, as coisas não fluam, eu vou ficar quietinha na minha, ninguém soube. Mas caso não tenha dado certo, eu contei pra muita gente, ainda tem que ficar explicando, contando as coisas, por que que não deu certo e às vezes bate num lugar que não é bacana. Então eu super sou esse tipo de pessoa. Mas eu amei que ela tá com. Gente, é maravilhoso o fato dela estar comprando. Eita! Que ela está comprando tudo na Camufla. Ai, gente, maravilhoso. E loja de variedades é o meu sonho. Gente, eu gostaria muito de ter uma loja de variedades. Eu gosto de uma bugiganga. Ai, sei lá, eu adoro, 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 adoro. Se um dia eu tiver uma loja em um lugar assim, eu teria uma loja de variedades, tá? Porque acho incrível, incrível. E por último, mas não menos importante, agora obviamente está passando um carro. Vamos deixar o carro passar? O que é? Sobre o que é? Vou colocar o microfone aqui pra fechar esse vídeo. Ele parou o carro. Ele parou o carro! E sobre essa parte de ver vídeos, eu acho que hoje em dia tem muito, muito conteúdo de papelaria de negócios de modo geral no YouTube e no TikTok. Gente, compra um curso quando tu vê e já tem noção dos materiais, do que tu vai fazer ou deixar de fazer, e aí tu compra um curso focado para alguma coisa. Então, por exemplo, eu já trabalho com papelaria de encadernação. Eu quero aprender a fazer caderno brochura. Eu vou lá e compro um curso de caderno brochura. Por quê? Porque muitas vezes acontece isso de a gente falou no início desse vídeo, de pessoas que estão te enganando ou estão fazendo promessas maiores do que são, e aí tu pega um curso que tu acha que é avançado e na verdade ele é o básico. Eu não tô falando só de papelaria, eu posso fazer um vídeo só sobre mentoria, gente, só sobre cursos de mentoria e tal, que assim, eu só padeci. Então pode
acontecer da pessoa tá te vendendo como se fosse algo avançado e na verdade é o básico do básico. Qualquer pesquisa na internet tu acharia isso. E quando tu vai fazer um curso e tu já tem conhecimento, tu consegue filtrar o que é bom e o que não é bom, sabe? Tu consegue ver pelos depoimentos, pelo que a pessoa te mostra ali, tu já consegue ter uma noção. E hoje em dia, vídeo, YouTube, TikTok, tem muita coisa mesmo. Eu aprendi coordenação, papelaria, esse tipo de coisa, tudo vendo vídeo. E isso anos e anos atrás. Eu tenho a papelaria há 6 anos, então assim, hoje em dia tem muito mais e de forma rápida também, caso tu já queira aprender e já fazer e já testar. Enfim, realmente veja um vídeo do YouTube, inclusive aqui no canal tem muitos vídeos indicando coisas, ensinando pra vocês coisas também, pra vocês aprenderem a fazer aí. Inclusive tem uma playlist só do Canva, amo aquela playlist do Canva. Ai, gente, falei demais, falei 16 minutos. Teve alguns problemas que provavelmente eu vou cortar na edição, mas a ideia é que seja uma coisa mais fluida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de apertar em gostei e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Ah, e o formulário tá o formulário tá no link de descrições. Link de... Enfim, tá aí, gente, tá aí. Tchauzinho!